dois se brigam, mas se amam. Ai, meu Deus. Realmente, cara, essa aqui é a melhor empresa do Brasil. Se é só agência, cara, não tem muita indicação porque o serviço é ruim. Boa, porque independente da onde a gente for, a segurança ela vai ser o principal pilar. Uma coisa que a gente não poupa aqui, né, cara, é educação. Pra eles, não adianta. Se prepara pro gol. Mas Rui, como é que você Caralho! 2 gols, troca. Cara, essa aqui é a melhor empresa do Brasil. Não tem cultura igual essa aqui, ó. Não existe. E não alivia. Mal pega e não alivia. É briga, é soco, mas no fim, cara, a meta tá batida. É isso. Nosso CEO tapa e gol! Vem cá comemorar aqui! Pra ela. Deu a direito, Cordeiro, tudo errado. Valeu, Otávio! Muito bom! Caraca. Machado, olha ali. Olha ali. Que triple. Manda um beijo pra mãe. Por que não foi, mano? Ai, meu Deus. Pra trás. 5 pra 7 Tá 2x2 e vai ser juntado. Mandar cotovelo no pescoço dele que ele vai cair igual. Referência. É Pedro. Pedro gol. 4, artilheiro da noite, hein? Artilheiro da noite. Sempre, né, cara? Os caras sempre caçam quem joga mais, ou seja, puxaram o braço aqui, vieram por baixo aqui de mim. Não, pegou o trick, ele me puxando certinho. Pode gravar aqui. Terceiro jogo é nós, tá? Terceiro jogo é nós. 2x2, Tá 2x2. Vai dar pros caras. A conversão do pai não tem. É conversão na cal e no gol também. É gol atrás de gol. É igual o Neymar Júnior na Vila Belmiro. Não dá pros caras. Não dá pros caras. Não dá pros caras. Só me escuta. Vai. Aperta, aperta, aperta. Vou fazer. Eu vou guardar. Tira fora. Finalizou! Finalizou no gol! Pô, chegou por trás. Para. Já deu aquela hora. É sério, não pegou lá em cima. Não pegou. A bola pegou lá em cima, não valeu.
Ah, pegou? A bola pegou. Quando ele... Não foi nada. Se jogou. Jogo de campo, A normal. regra é clara. Finalizou, segue o jogo. Se jogou. Tudo caralho. É bom demais o futebol brasileiro. Isso aqui é um time unido que entrega a meta pra cima. Isso que não são nem um time, tá? English winners. É muita energia, cara. É muita energia. Não adianta. Eles ganharam duas, ganhamos duas, 0x0. Ah, não. Uma que vocês fizeram ali, subornar a Leila pra dar tempo a mais, é precisado também. A Leila... Olha só. Vocês pediram pra botar mais. Vocês quem? Ô, gente, juro por Deus. Ô, Leila, quanto tempo tá o jogo? Já deu 5, ela... Já? Tá em quanto? Tá em 10? Eles pediram pra deixar mais? Tá ligado? Isso aí não tem aprovação. Ah. Um é Inter e um é Grêmio. Sou colorado. Aí é foda, cara. Aí a briga já vem aqui na sociedade, né, cara? Ô, turma, você pode dar um salve aí, tá? Com Deus, eu espero que a gente possa seguir de alguma forma junto aí, beleza? Valeu! Missão sem contratos em 30 dias, dia 4. Não esquece do meu, 5h30. Tá? Depois de ontem, pessoal, aqui o que acontece? É muita intensidade, muita pressão, né, pra chegar em resultado, em venda e tudo mais. E ontem a gente teve um futebolzinho, todo mundo jogou, todo mundo se matou, todo mundo se gosta, todo mundo se ama. Pra gente parecer uns takes do dia de ontem. E, cara, qual que é a ideia do vídeo de hoje? É justamente explicar a estrutura necessária de pessoas, de governança, de gerência, para que vocês consigam entender a complexidade que é também, né, bater esse volume de 100 contratos em apenas um único mês. Então, existe processo, estrutura, estratégia, governança empresarial, verticalização das lideranças. A gente vai trabalhar isso aqui agora. Eu te mostrar alguns dos nossos líderes aqui, beleza? Deixa eu ver quem tá disponível aqui. Ninguém tá disponível. Vamos lá. O diretor comercial tá em call, dando um suporte. O que o diretor comercial faz na prática, tá? Existe alguma venda acontecendo nesse momento, ele fica flutuando entre os calls. Ele aparece geralmente no fechamento de leads em MQL pra, cara, chegar e entrar numa condição melhor, enfim, gerar autoridade, etc. Isso funciona muito. Vou falar com o nosso diretor financeiro aqui. Peraí. Ô, Luizão, tens um minute aí ou não? Tens um minutinho? O que tu tá fazendo hoje aí, cara? Fala pra galera. Folha de pagamento. Barato essa folha de pagamento ou não? Barato não é. Mas dá ROI. Luizão, preciso que tu fale rapidamente aqui, cara, pra não tomar muito teu tempo também. Vai fazendo a folha da turma aí, semana de folha, né? Quantas pessoas tu gerencia hoje? Quais são os indicadores que tu geralmente fica à frente, que tu toca, tu presta atenção? Pra pessoal entender, né, cara, que acha que é só vender, que se exploda o resto, mas existe N partes, né, cara? Contrato, parte burocrática, churn, inadimplência disso, folha, comissionamento da galera, enfim, existe uma complexidade bem grande. A gente tem meta de lucro, né, cara? Meta de EBITDA, enfim, então passar uma visão do setor aí. Vou tentar ser o mais didático possível, sem aquele papo chato do financeiro, do administrativo que geralmente as empresas têm. Então sim, hoje eu gerencio, melhor dizendo, 6 pessoas, mais contabilidade, jurídico, que eu tenho um contato bem de perto, um contato diário. Principais indicadores que eu tenho, principalmente nessa semana de folha de pagamento. Então, e realmente, tá, não é fake news não, pode focar aqui. Ó. Então vamos lá, o principal ponto que eu tenho nessa semana, eu pego o nosso faturamento bruto e eu entendo o quanto a folha está correspondendo ao nosso faturamento bruto, indicando que hoje o nosso maior investimento é em folha, né, Marcos? Serviço. Por a gente ser uma empresa de serviço, a nossa maior despesa é folha. Então, claro, a gente faz um investimento bem forte também em anúncio, mas talvez as 3 maiores despesas que eu poderia abrir aqui, que são as maiores, são folha, impostos e anúncio. E o que tu, como CFO, diretor financeiro, tu está fazendo hoje em relação à parte tributária nossa? Passo para a galera também, que é um ponto importante, né, gente? O que é a parte tributária? Você tem que pagar imposto, você sabe que você tem que pagar imposto, né? Senão você pode se incomodar com isso, não importa o seu tamanho, tá? Então tem formas de você conseguir, às vezes, pegar, né, mais eficiência tributária através de alguns métodos legais, né, para que você consiga diminuir a alíquota de imposto e, naturalmente, ter mais lucro, né, mais EBITDA, né? Então fala um pouquinho para nós o que está fazendo hoje. Posso falar assim, a gente está montando, vamos até abrir um planejamento tributário junto ao jurídico, à contabilidade, com o objetivo de cada vez pagar menos imposto, mas não no sentido de burlar, mas também de beneficiar os nossos clientes. Então a gente está fazendo um movimento aqui nas nossas empresas, virando também uma empresa de educação. Porque educação no Brasil existe um incentivo fiscal, né? Existe melhores alíquotas, existem... Mostra a venda que ele fechou. Não tem jeito. E é pix na cal e não tem chupada. E tome, venda.
Esse livrinho é diferente. Então a gente está transformando as nossas empresas aqui também em empresas em educação. Então vamos lá. Todas as empresas do grupo viraram lucro real. O que a gente vai fazer nos próximos dias, a partir de hoje, todo recebimento que a gente receber dos nossos clientes, as notas fiscais serão splitadas. 50% do valor em nota fiscal de serviço, aos 50% em nota fiscal de produto. Por quê? A gente está desenvolvendo aqui, a gente já tem isso bem pronto, posso divulgar para vocês, que nós já temos uma editora aqui, chamada Editora Scale, onde a gente vai fazer livros, seja eles e-books ou livros físicos, e disponibilizar aos nossos clientes. Por que de tudo isso? Primeira vantagem, a gente precisa que o nosso cliente cada vez fique mais pronto ao mercado, que ele seja cada vez mais educado. Então, para a empresa é bom. Segundo ponto, a gente consegue incentivo fiscal frente a isso. Com educação entregue ao nosso cliente, o governo entende que nós também somos uma empresa de educação, que somos. Consequentemente, a gente consegue melhores valores para impostos. Então, esse é um movimento que a gente está criando aqui. O primeiro, a gente transformou todas as empresas em lucro real. As notas fiscais... Isso era lucro presumido antes, né? Era lucro presumido. As nossas notas fiscais serão splitadas por conta disso, do e-book que a gente vai ter, do livro físico que a gente vai enviar. E frente ao valor que a gente investiu nesse planejamento tributário, a nossa economia que a gente vai ter valeu muito a pena. A gente gasta uma energia agora. Só que assim, Marcos, o que eu posso dizer, cara, que para mim... é o mais importante, que tu me perguntou ali, de indicadores, de tudo, é a segurança da empresa. Então a gente... Proteção do CNPJ. Né? Proteção do CNPJ e também da PF de vocês. Isso é o que eu mais zelo hoje. A gente estuda muito cada movimento, porque independente de onde a gente for, a segurança ela vai ser o principal pilar. Se a gente for caminhar para lá, esse movimento é seguro? Vamos avaliar a segurança disso e daí a gente vai. Caso existir risco, a gente vai revisar muito o porquê da gente estar indo para lá e se vale a pena. Se eu fosse indicar, de repente, recomendar para quem está assistindo isso, se tu tem um setor administrativo ou se tu é responsável pelo teu administrativo, teu financeiro, preze pela tua segurança. Um passo errado, tu pode vir a pagar coisas aí, seja na tua PF, na tua PJ, pro resto da tua vida. Então, turma, isso aqui é papo de gente grande, né, turma? Então, a gente falando aqui de planejamento tributário, enfim, vários assuntos, né? Então, Luizão, valeu, tamo junto. Às vezes você fala aí com o seu guru, né? Ele não sabe nem o regime tributário que ele tá. Então, a gente era presumido, hoje nós temos no lucro real, uma estratégia onde a gente conseguiu diminuir a nossa alíquota de imposto, que a gente paga imposto, né, cara? A gente não é empresa de papel, a gente paga imposto, tem que pagar e tá acabado. Você tem uma alíquota de 16%, 15% para conseguir uma redução aí para uma alíquota de 4%. Então, cara, é isso que é o jogo de ter um administrativo, um setor eficiente funcionando. Esse é o nosso diretor de entrega. Tá? Hoje ele é responsável por um volume expressivo de clientes ativos que a gente tem hoje, né? Hoje, só para entender, como a gente tem várias frentes, né? A gente tem de nichos que a gente atende, ele cuida de uma frente importantíssima para nós hoje, é um dos principais líderes nossos. Então, ele cuida de muitos clientes ativos. E eu queria, cara, que tu passasse. Primeiro ponto, cara, hoje eu tô como diretor de entrega. Quais são os indicadores que tu gosta de analisar a nível de operação, a nível de entrega, etc. Para o pessoal entender, né, cara, que assim, vender é muito lindo, né, cara? Vender é muito bonito, todo mundo sabe disso. Sem contrato lá, não sei o que e tal, cara. Só que a gente sabe que nós temos um modelo de negócio voltado em recorrência. Então é aquela premissa, não adianta a gente colocar 10 e perder 9, perder 11, né, cara? Então quero te ouvir aí o quão importante é ter essa governança em cada setor para alcançar esse número, né, cara? O pessoal acha assim, é difícil, é impossível. Não, difícil é, né? Impossível não, porque tem que ter estratégia, processo. Então conta pra nós aí, cara. Boa, perfeito. Primeiramente, você falou sobre a questão da entrega, né? De fato, a gente tem alguns KPIs principais que a gente analisa na entrega, assim como tem no comercial, né? Agendamento, taxa de comparecimento, conversão, etc. A gente também tem alguns desses na entrega que eu analiso justamente para entender de bate-pronto, ao você olhar, conseguir analisar. A gente está conseguindo entregar algo bom para o nosso cliente ou não? De fato, a gente está sendo efetivo, está sendo bom naquilo que a gente está fazendo. Afinal, são esses dados, são esses KPIs que trazem isso através de números. E às vezes o pessoal não sabe, mas o que é um KPI? O que é? Se puderem entender. Às vezes tem gente que é mais sênior, tem gente que é menos sênior. São os indicadores chaves do teu resultado, da tua entrega. Aqui na entrega a gente tem, por exemplo, taxa de churn, taxa de inadimplência, NPS,
que é o Net Promoter Score, o quanto os teus clientes eles vão te indicar, estão gostando do teu trabalho. A gente também tem o LTV, Lifetime Value, que é justamente quanto tempo o seu cliente entra, quanto tempo ele fica com você. E a gente tem um extra aqui também nas nossas entregas, que são a nossa taxa de preenchimento da PGM. Isso é, o quanto os clientes estão preenchendo a nossa ferramenta de metrificação de dados. Isso mostra também o quanto que ele está engajado, o quanto que ele está disposto ali a entregar, a fazer aquilo que a gente propõe para ele, tá? Só para dar um contexto aqui, né? Então, o que ele falou? Taxa de churn, caso sabe o que é churn, é a saída de clientes mensalmente, né, em relação à base total. NPS, que é o que é a nota de satisfação do cliente em relação ao nosso serviço, perfeito. A gente vai vir para RPE. O que é RPE? Tá? É receita por empregado. Como é que a gente está em relação a custo versus lucro, né, cara? Porque cada pessoa que a gente tem na entrega, né, João? Essa pessoa, a gente paga a hora dela, né? A gente paga por hora, vamos dizer assim, né? Então, se essa pessoa atende menos contas que deveria, a gente tem um estoque de horas. Esse estoque de horas afeta onde na margem de contribuição dessa empresa, né? Então, isso é um ponto importante, às vezes, também nas operações. LTV, que é o tempo de vida útil do cliente, né? Caso você não saiba o que é LTV, é o Lifetime Value, né? E essa questão da PGM, que mostra na prática, né, João, o quanto os nossos clientes estão engajados e o quanto estão tendo resultado na ponta final. Porque se o cliente ele não vende, cara, na tua agência, o cliente ele vai sair, meu irmão. Então, ou você controla o resultado na ponta, né? Ou o cara vai sair. Não adianta. Sim ou claro, né? Justamente a gente está aqui para isso, para poder auxiliar ele a alcançar esse resultado. E a PGM é uma dessas nossas ferramentas. Inclusive, essa tarde, estava ali... E tu olha para pessoas hoje também, cara? Tá olhando para pessoas hoje como entrega? O que tu olha para pessoas? Quais são os indicadores de pessoas, né? Porque, cara, tens um time hoje grande para tocar, certo? Boa. Então, tu toca operação, tem esses indicadores de operação que você falou. Toca hoje também as pessoas que estão contigo. O que tu olha, cara, para indicador de pessoas hoje aí? Bom, a gente tem 3 principais indicadores hoje de pessoas, que são tempo de horas treinadas, que eu dei para esses colaboradores, taxa de turnover. O que é isso? O quanto que a gente está tendo de demissões, quanto que a gente está tendo que precisar de fazer trocas dentro do squad, e o nosso ENPS. A gente, assim como tem o NPS para o nosso cliente, a gente tem para o nosso colaborador também. O quanto que ele está feliz, o quanto que realmente ele está engajado aqui dentro do nosso time. Tá? O ENPS, né, o Employer Net Promoter Score, ou seja, né, como se fosse o NPS para cliente, a gente faz para dentro, né, cara? Porque se o time não está alinhado, né, João, não tem o que fazer. Então, cara, olha que interessante. Horas de treinamento de equipe. Você mensura quando você está treinando teu time hoje aí? Se não está mensurando, cara, a gente tem um modelo de negócio de serviço, né, João? Então o serviço é o quê, cara? É eu sentar a bunda na cadeira e entregar aquele serviço que eu estou sendo pago para entregar, correto? Se eu não entregar, o cliente vai sentir essa necessidade do quê? De procurar outra empresa. Então hoje um dos maiores motivos de churn não é você o teu processo bonitinho. Cara, processo, o que é um processo eficiente, né, João? É eu falar A, tu entender A e tu reproduzir A pro time. Excelente. E não ter ruído de comunicação de uma ponta com outra ponta. Então, quando você vai para um momento onde o teu time não é treinado constantemente, a expertise na função desse cara vai ser baixa. O comprometimento com a empresa desse cara vai ser baixo. E, naturalmente, isso causa o churn. Então, você pode fazer o que você quiser, cara. Se você não investir em treinar o teu time, em investir hora no cara, em fazer o one-on-one, em dar ferramenta para esse cara melhorar, você vai sempre ter time ruim, cara. E o que mantém churn bom, o que mantém cliente na base é time eficiente, entregando o resultado na ponta final e tá acabado. Então, cara, é assim que a gente pensa hoje, né, cara? E além disso, a gente tem um colaborador que ele é fonte de transformação. Então, a transformação começa com a gente, com o conhecimento. A gente transforma o colaborador para ele poder transformar os nossos clientes. É quase com uma causa e efeito que a gente vai causando, e isso, cara, não tem preço. É óbvio que isso aqui, eu tirei os nossos dados internos aqui, né? Mas é para você entender, cara, o nosso BSC. Então, vamos lá, né? Cara, indicador, taxa de churn, NPS, RPI, LTV, cara, taxa de preenchimento PGM, que é o nosso sistema interno de controle de resultado de cliente, horas de treinamento, turnover, NPS, né? Cara, são os indicadores de operação, pessoas, velho. Então, olha quantos indicadores a gente analisa mensalmente, semanalmente, diariamente, para poder corrigir justamente a nossa rota para alcançar mais resultados. Então, às vezes a galera pensa assim, cara, os caras não estão nem aí para entrega, só querem vender e tá acabado. Gente, vamos ser sinceros aqui, né? Vamos ser sinceros aqui nesse vídeo. Se a gente fazer um vídeo em como a gente reduziu o churn de 15% para 8% em 30 dias, vai ter 500 visualizações. Se a gente falar como a gente vendeu 100 contratos em 30 dias, vai ter 5 mil visualizações. Então, cara, só que a gente fala sobre isso, sobre venda, porque chama atenção. Cara, quem são os maiores vendedores hoje? É time de vendas ou time de entrega, ô João? Com certeza de entrega. Por quê? Porque vende todo dia. Vender uma vez para o cliente
é muito simples, né? Você faz ali, bota um gancho, faz um pitch, eleva a emoção do cara lá em cima e faz a venda. Só que você fazer isso constantemente, a cada cliente que entra, você ter que fazer toda uma projeção do mês do ano dele, a cada mês você fazer uma reunião com ele, tá todo dia no grupo, enfim, isso é muito mais difícil. E às vezes justamente é deixado um pouco de lado esse nível de importância. Então, cara, tu presta atenção aqui. O que ele tá querendo dizer com isso aqui? O closer, o comercial, vem de uma vez pra esse cara, né, cara? E assim, vamos ser sinceros, né? Vamos supor aqui, o Guilherme dá um exemplo legal, que é o nosso sócio, o time de vendas, é como se a gente fosse numa balada, uma vez viu uma menina legal, tu falou, a gente ficou com ela, ou vice-versa, não, menina, enfim, entenderam aí. Já o time de entrega não, né, cara? É um casamento. Todo dia você tem que entregar uma flor, todo dia você tem que constatar a mulher, todo dia você tem que mostrar pra ela que você... Isso é muito mais difícil. É fácil você pegar 200, é difícil você ter um relacionamento que dure 30 anos, né? Então o time de entrega é o maior time de vendas que a gente tem hoje aqui. Quer vender o resultado, vender o próximo passo, vender a esperança do que a gente está construindo junto com o cara a longo prazo. Então assim, gente, esse é o segredo. Quando a gente começa a entender isso ser a parte central da nossa entrega, a gente cresce em base de clientes. A gente quer isso. A gente não quer construir uma empresa de papel aqui que vende pra caramba e perde tudo no outro mês. É isso que a gente quer fazer, né? Esse cara aqui é um monstro no que faz hoje. E não é à toa que ele é o brabo. É o João. E tá de aniversário hoje, né, cara? É verdade, cara. Tá de aniversário hoje, né? 4 de setembro aí. É, coisa linda. Irmão, tamo junto. Ó, que é futebol, tá? Brincadeiras à parte. Apesar de que, cara, ele tenta toda semana. Mas não consegue ganhar de mim. Mas é isso aí, ó. Um dia a gente tá se matando, outro dia a gente tá aqui brincando. Ei, os dois se brigam, mas se amam, cara. Os dois se brigam, mas se amam. Tamo junto. Ontem não deu pra ele. Mas ele vai tentando. Mas enquanto isso, aqui tá dando tudo certo. Batendo meta todo dia. Vamos. Vamos. Tamo junto. E hoje eu tô aqui com o nosso diretor de growth. Esse cara aqui é uma máquina, ele gerencia hoje aproximadamente 300 mil reais de mídia todo mês. Pode botar aí. E qual que é o jogo, cara? Esse cara aqui tem 65 lixos. Vocês botaram logo no lixo que a gente tá gravando, né? Beleza? Vamos lá. E esse cara aqui, cara, olha pra muita coisa, muita métrica, porque, cara, escalar, né, meu irmão, não é só tu socar dinheiro. Se fosse só isso, seria simples, né? Qualquer retardado conseguiria escalar a agência aí. Então, cara, fala pra mim, o que tu olha hoje a nível de campanha, nível de estratégia, nível de growth, né, cara, que growth vai muito além de subir uma campanha de tráfego, então quero te ouvir um pouco aí, cara. Hoje a gente analisa algumas métricas, entre elas MQL, custo por reunião, CPA, CTR e tudo mais, aquelas métricas padrões, mas também essas últimas que eu falei, principalmente a MQL, que são métricas essenciais para quem tem uma agência. Se você não tem essas métricas no seu dia a dia, se você não olha para elas, muito provavelmente você está deixando dinheiro na mesa, você não está focando no lead que realmente vai trazer dinheiro para sua agência. Além de analisar esses indicadores, poxa, hook rate, hold rate, são métodos que a gente passa a analisar para melhorar o criativo também, né, cara, a performance do anúncio, porque, cara, a gente olha os caras que ensinaram tráfego no Brasil hoje, o que eles falam, né, cara? Olha pra CTR e olha pra CPM. Sim. Só que o CTR, né, cara, sobre o público de quem quer aprender a falar inglês vai ser um, quem quer emagrecer vai ser um. Exato. Agora, um CTR, você nichando dentro do mercado B2B, a tendência é que o CTR seja totalmente diferente, o CTR, de quem tá jogando um jogo do nicho de emagrecimento, né? Então, a gente tem que desdobrar a métrica, olhar pra dentro do CTR. O que é dentro do CTR? É hook rate, hold rate. Hook é a taxa de gancho, né? Então, você vai construir essa métrica. Marcos, você como é que constrói isso, cara? Bota no Google aí, você aprende lá no Google. E hook rate e hold rate, que é a taxa de retenção do cara. E a partir disso, a gente otimiza criativo, otimiza muita coisa, né, cara? Então, deixa eu fazer outra pergunta aqui, cara. Qual que, na tua opinião, hoje é o maior desafio de conseguir escalar mais orçamento frente a meta que a gente tem global de bater esses 1000 contratos, né, cara, no intervalo aí dos próximos 8, 9 meses aí? Primeiro, o tamanho do mercado. Então, tem mercados que são um pouco maiores, mercados que são um pouco menores, e para isso a gente tem que ter sempre uma rotina de gravação de novos criativos para conseguir manter um custo por lead legal e, ao mesmo tempo, um valor de MQL interessante aqui para nossa operação. Então, eu acredito que esse seria o principal aí que a gente foca. Boa. E o principal ponto, gente, também, que a gente gosta de analisar aqui, é precisa diversificar canais de aquisição. Se tu atola só num canal só, vai ficar muito caro para anunciar. Precisa diversificar. Então, você tem que ter embaixador, você tem que ter, cara, funil de lançamento para vender serviço, via workshop, via lançamento gratuito. Você precisa ter um outbound estratégico, social selling. Você tem que ter N canais de aquisição que vão provocar esse volume de contratos que você tem que alcançar. Então, quando a gente fala de growth, a gente não fala sobre um canal, a gente fala sobre diversos canais. Então, você tem que alcançar o resultado, naturalmente, frente
ao que você tem de canal e o que o Growth faz. Cada canal desse, seja indicação, que é um canal que você tem que mensurar todos os meses, o canal ele tem que ser mensurado e otimizado todos os meses. Ou seja, se indicação você gera 10 clientes novos todos os meses, como é que você pode gerar mais eficiência para esse canal? Outbound, o canal que você tem, como é que você consegue gerar mais eficiência para esse canal? Então você tem que metrificar, tem que planejar uma estratégia em cima de cada canal para você bater tua meta global de 100 contratos. Então é isso que a gente faz hoje no setor de Growth. Então, passando rapidamente só para explicar para você qual que é a ideia desse setor hoje na empresa, que cuida de social media, cuida de canal de aquisição, cuida de inbound, cuida de outbound, cuida de vários setores. Isso é importante você entender aqui. Então, Gabriel, tamo junto, valeu e é nóis. Você precisa de 3 coisas para vender mais. Sabe o que é? Dominar as verticais? Não, também. Isso aí é papo outra hora. Você precisa, cara, escalar o teu tempo. Por exemplo, olha que beleza. Aqui tem wheyzinho batido com maracujá e whey de doce de leite, 2 doses. Então tem em torno de 40 gramas de proteína aqui dentro. Aqui tem sanduíche com frango, cara, deve ter mais não sei quantos gramas de proteína aqui dentro, certo? E você precisa ter isso aí na tua empresa, cara. Isso dá produtividade, né? Não precisa descer pra comer e tal. Porque, cara, saco vazio não para em pé. Então essa é uma coisa que você precisa ter, certo? A segunda coisa é ter, cara, esse cara aqui do lado, ó. Sempre uma bíblia aberta na tua mesa pra te alinhar a tomar melhores decisões sempre, esse cara sempre, né, olhando pra carta de amor, né, cara? Pra a famosa Bíblia Sagrada aí, certo? Esse é um ponto que você tem que ter. E a terceira, cara, é ter um time foda. Achei que era ter um teólogo no time, né? Também, né? Além de ter teólogo, cara. Fala pra galera teu hobby aí. Show, perfeito. Além de ser diretor comercial... Eu vou tomando um wheyzinho aqui, mas não pode falar. Eu dou aula, cara. Faz 4 anos que eu dou aula de teologia. Sou formado em teologia pela Refidim, Faculdade de Refidim. Cara, então eu acho que isso trouxe uma base muito grande, sabe? Porque eu tô acostumado em sala, em dar aula, em ensinar, explicar. E dizem que o meu grande forte como vendedor é que eu não sou vendedor. Sou tudo menos vendedor. Eu sou um consultor. Me coloco como amigo do cliente. Cara, eu faço ele ver todos os benefícios e ele sente confiança no que eu tô falando, sabe? Então, isso é um ponto muito importante, né? Quando você tem um produto bom, tem um processo bom, você tem vendedores bons, cara, fica fácil vender e escalar suas vendas também com esses pontos. E esse é um princípio importante para a empresa hoje, Lucas? O que tu acha? Que além de ele ser head comercial, ele é head espiritual. Então, me fala o que tu toca hoje também dentro da empresa. Boa. Que é um setor tão importante quanto qualquer outro que a gente citou aqui, né, cara? Boa, perfeito. Eu sou o head da célula, é isso? Exatamente. Toda sexta-feira, às 17 horas, a gente reúne nessa sala aqui. Quando tem muita gente, não cabe aqui. A gente faz toda sexta-feira uma célula, final da tarde. O que é uma célula? Reúne todos os colaboradores da empresa, quem quer participar, né? Obrigatório, né? Online e presencial? Online e presencial. E a gente tira um tempo pra, cara, ler a Bíblia, cantar um pouco, compartilhar como foi a semana, alguém fazer um desabafo, alguém contar uma vitória, né? Ou, né, contar um ponto de dificuldade que precisa melhorar. A gente compartilha uma palavra de fé, fala sobre esperança, sobre vitória, né? Pra dar um ânimo pro final de semana. A gente tá sempre conectado com Deus, né? A gente entende que, cara, se a gente tiver esses pontos bem alinhados, a gente consegue ser muito mais resiliente para enfrentar as tempestades da vida que surgem. É isso aí, cara, é isso aí. Então, a ideia seria mostrar os 4 setores da empresa, né? Expansão, certo? Vendas, boa, financeiro, né? Administrativo, entrega e growth. Temos um 5º setor aí que é na verdade, o setor setor espiritual, que faz a gente acordar todo dia e buscar o que realmente importa. Mas vamos lá, né, cara? O que tu faz hoje aí, Lucão? O que tu olha, que meta que tu olha, o que tu hoje como diretor comercial analisa, etc. Inclusive hoje tá fazendo 2 anos de empresa, né? Cara, fazendo 2 anos de empresa hoje. Então fala um pouquinho aí, cara. Perfeito, cara. Faço 2 anos de empresa, eu passei por SDR, eu passei por Closer, me tornei head comercial do Mundo Ótico, que é a nossa operação mais antiga. E hoje estou como diretor comercial do Grupo Scale, né, todas as nossas operações. Então, cara, eu trilhei todos os caminhos, né? E hoje o que a gente faz, né? Qual que é a minha missão, cara? Minha missão é ser guardião de 4 verticais: taxa de agendamento, taxa de comparecimento, taxa de fechamento e taxa de cash collect do mês, né? Então, cara, eu cuido de um time de 12 pessoas hoje e a minha missão é fazer com que cada um bata suas metas. Se cada um bater suas metas, a gente chega no indicador geral do mês. Então, o que a gente faz antes, cara? Sempre que inicia o mês, a gente faz uma reunião, define orçamento, investimento, estratégias e a gente vê dos nossos canais de aquisição, das nossas alavancas de venda, quais indicador cada um tem que trazer. Ou seja, esse mês a gente tem que puxar 25 contratos de social selling, 75 contratos de inbound, fora o que vem do funil de indicação, que é uma outra estratégia. Quantas alavancas comerciais a gente tem hoje? Cara, a gente tem muitas alavancas de venda, mas a gente trabalha forte hoje
em 3 alavancas de venda, que é o outbound, frio, né? O social selling, muito forte, o inbound, né, que é o principal carro-chefe, e o funil de indicação, que ele é em colaboração com o time de entrega, né? O time de entrega hoje, o CS, o gestor de tráfego, eles conversam com o cliente todo dia, então, através dos clientes, eles geram a própria demanda para o comercial, tá? Então, eles são, né, tem bonificações, tem meta disso, então é uma alavanca externa, né? A gente não busca, chega pra gente através do time de entrega. Se é só agência, cara, não tem muita indicação que teu serviço é ruim. Toma essa, né? Boa, perfeito. Exato. Então, cara, o que eu faço? Eu pego os indicadores de cada alavanca de venda, a gente monta a média mês e a gente faz uma reunião com o time e distribui, né? E destrincha isso. Cara, nossa meta esse mês, por exemplo, é 100 contratos. A gente tem um pace diário para bater. Cara, vamos lá. Qual que é o teu ritual de gestão? Qual é o teu ritual de gestão sobre o time? Exemplo, eu faço one-on-one, eu faço weekly, eu faço monthly, eu faço all hands. Como é que tu organiza aí? Primeiro dia do mês, a gente faz uma reunião de 2 horas com o time para destrinchar o mês passado, erros, acertos, né? A gente já traz um estudo completo de como foi e a gente explica como e passa, né, quais serão as metas, os canais, as estratégias a serem executadas no próximo mês. Saindo dessa reunião, o time já sabe o que tem que fazer pelo mês e o que é importante, a gente divide essas metas. Por exemplo, se eu sou um closer de operação e eu tenho uma meta de 20 contratos e o mês tem 20 dias úteis, eu sei que eu, como closer, tenho que fechar uma venda por dia. Então, qual que é a minha missão? É fazer, além disso, um daily com o time. Todo dia das 8 às 8h30 da manhã, coisa rápida, a gente só vem para bater o dia anterior. Se a gente está dentro do projetado ou se a gente não está dentro do projetado. Se estivermos dentro do projetado, cara, a gente mantém as ações que a gente está realizando. Se a gente estiver com um gargalo em agendamento, cara, a gente vai criar ações para botar o pace diário, né, dentro da métrica de novo, né, para buscar os déficits dos dias anteriores, fazer valer a partir de agora. Então a gente está analisando todo dia a meta diária e ver se a gente está fora, está dentro, qual que é o projetado do mês. Fazendo forecast com o mês anterior. Exatamente, fazendo forecast com o mês anterior, mês, né, de meta batida, e ver se a gente está à frente, atrás e como que a gente faz, né, as ações para estar à frente sempre do melhor mês, né? Então, cara, basicamente é isso. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Vai lá. Hoje tu é um cara que naturalmente tu tá sempre à frente da folha comercial, né? E naturalmente hoje é um dos, dentro da nossa folha, é talvez o mais caro, né? Não o mais caro, é porque gera muito valor, né? Gera muito resultado. Tá, se tem dois momentos onde você precisa tomar uma decisão estratégica sobre seus colaboradores, sobre tua gestão, sobre os vendedores, correto? Entre SDR, Closer, BDR, Social Seller, enfim. Tu se preocupa com um cara que tá vendendo muito, tá pagando muita comissão pra ele, ou te preocupa com um cara que tá com comissão menor e não tá vendendo tão bem, assim? Qual que é a tua análise? Qual que é o teu ritual de gestão quando tu encontra isso na prática, no comercial? Boa, perfeito, cara. O cara que tá vendendo muito, a gente valoriza. E entende o que ele faz pra replicar pro resto do time. A gente sempre dá uma atenção maior em quem não tá bem, em quem não tá vendendo bem. Então a gente modela o que o cara sênior, né, o cara que tá tendo muito resultado faz, pro cara que não tá tão bem fazer também e alcançar o resultado. Então a gente dá um foco maior hoje no cara que não tá gerando resultado. Boa, por que eu falo isso, cara? A gente pegou um hack com o João Adib da CIMED. Ele fala o seguinte, cara, quando ele vai olhar a folha de pagamento, ele nunca olha pra saber quem foi o melhor vendedor. Ele olha pra quem justamente teve uma comissão não tão boa. Porque se ele consegue tornar esse cara pagar a mesma comissão que o top vendedor faz, é justamente isso que pode potencializar muito a venda da empresa, né? Então, assim, cara, e não dê atenção para os bons, para os caras que são os campeões de venda. Muito pelo contrário, cara. Dá atenção para quem não é o campeão de venda. Porque ou você substitui para esse cara se tornar um campeão de venda, né? Isso. Ou você dá ferramenta, processo e treina o cara para ele também se tornar um campeão de venda. Naturalmente, né, cara? Toda empresa vai ter o Neymar. Vai ter o cara que é o brabo, né? Mas, gente, o cara não precisa ser o Neymar. Ele tem que ser, cara, tem que ser uma nota 8, 8,5, sabe? Então, cara, tem um closer nota 6, nota 7, velho. Pra passar de ano na risca, presta atenção nesse cara. Ou modela, ou troca. É porque o cara que é 10, ele é valorizado. Tem cara 10 no time que ganha mais que nós, né? Então, cara, ele já entrega o resultado, ele é pago por isso, ele tá feliz, a gente tá muito feliz. Então, o cara que não entrega tanto resultado, é aquele negócio. Executa um plano de ação, né? Melhora, otimiza, treina. E se não funcionar, cara, acha um outro momento, um outro lugar da empresa para ele se adaptar, que ele vai se adaptar melhor. E traz, cara, pessoas boas no time, né, que aprendem bem, que executem o que lhes é pedido. Tem uma rota de aprendizagem boa, né, cara? Eu acho que isso aí é importantíssimo. E que tem perfil também pro cargo, né? Não adianta botar um macaco pra nadar e um peixe pra subir árvore, não vai funcionar. Cara, e hoje, que dia que é hoje? Hoje é 4 de setembro.
4 de setembro. E atualizando aqui, cara, nosso dash de receita aqui e tudo mais, né? Dá uma olhada aqui. Nós estamos nesse mês para puxar, né, cara, os nossos 100 contratos, estamos em 11 contratos assinados aqui, certo? Então, estamos nesse número aqui agora. A gente tem uma meta da seguinte forma, distribui a meta da seguinte forma. Na primeira quinzena do mês, a gente puxa 35% do volume de contratos assinados. Isso é estratégia, é estratégico, é natural. O mercado B2B ele funciona, ele traciona a partir da segunda quinzena, né? Então a gente tem que buscar 35% da meta até a primeira quinzena e 65% na segunda quinzena. É isso aí? Então a gente está em 11 contratos assinados. Fora que tem para assinar, né, irmão? Tem a penca de contrato para assinar, então a gente não conta com o contrato, ele vai assinar, vendeu, pagou, é cash collect. Não, a gente só conta aqui, cai aqui, quando assina o contrato. Então se fosse hoje contar um cara que tá com um contrato e meio para assinar, etc, que a gente tá com mais de 18, 20 vendas aqui. Né? Aí passa, exato. E é isso. Fechou? Dá um recado final aí, cara, pra agência que às vezes o cara quer faturar mais, quer vender mais, quer ter mais receita. O que tu fala pra esse cara, mano? Boa, perfeito, cara. Sabe o que eu me pergunto às vezes, cara? Eu me pergunto assim, ó, será que com a cabeça que eu tô hoje, se eu fosse pra uma agência que vende 2, 5 contratos por mês, cara, será que eu teria o conhecimento suficiente pra ajudar essa agência a escalar pra 10, 15, 20 contratos? Cara, eu tenho certeza que sim. Né? Por quê? Porque uma coisa que a gente não poupa aqui, né, cara, é educação, é conhecimento, é investir em capital intelectual. Então, cara, eu acho que uma agência que quer escalar, que quer vender mais, ela precisa de pessoas, precisa de processo, produto, mas, cara, se não tem resultado ainda que você espera, se não adquiriu o conhecimento necessário para isso ainda. Então existe um outro passo, existe construir caminho, abrir caminho, conhecimento, cara, para você chegar no resultado ideal que você quer chegar. E eu acho que o melhor caminho possível é aprender com quem faz, né, cara? Com quem já fez. Eu acho que ele pode aprender com quem faz, com quem faz. Cara, esse cara aqui, ó, vende 100 contratos todos os meses. Tem mês que vende 120, 118, 115. Julho foi isso aí. Tem mês que não vende nada também, né? Não bate meta. Acontece também, né? Não é as mil maravilhas. Mas, cara, mentoria scale. É o melhor caminho pra... Você vai aonde? Sabe onde é que você vai? Você vai lá no link da minha bio. Cadastra, vamos bater um papo, cara. Não quero que você compre, que aquele cara diz, eu quero que você conheça. Isso é bom, né? Então você tem que conhecer nossa metodologia, cara, conhece o que a gente faz, etc. Temos vários programas educacionais para pequenas agências, médias agências e grandes agências. Então, cara, se você tem lá 600, 500, 400 clientes ativos, pode te ajudar também. Se você tem 10, aí, cara, aí é mais fácil ainda, né? Aí tá em casa. Então, meu irmão, seguinte, é isso, o vídeo de hoje. Seguimos firmes e fortes na caminhada, rumo aos 1000 clientes ativos, mas principalmente focando na nossa tarefa de casa, que é fechar os 100 contratos neste mês, é isso? De setembro, exatamente, isso aí. Fechou todas? Perfeito. Bora pro próximo episódio e te vejo lá. Valeu, se inscreve no canal, deixa o like aí, é nóis, tamo junto. Falou!